O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Esse vídeo não é para pessoas que odeiam o mundo, e sim para pessoas que apenas sentem tolerar a sua própria existência. E o paradoxo da autoconsciência diz que quanto mais você entende o mundo, menos você sente vontade de fazer parte dele. Quanto mais você entende o mundo, menos sente vontade de fazer parte dele. As pessoas mentem o tempo todo, às vezes até para si mesmas. A verdade é simples, mas ninguém tem coragem de encará-la sem se quebrar por dentro. Se racional demais é uma maldição. Você começa a ver o que os outros ignoram e nunca mais consegue fechar os olhos. Entender demais é o mesmo que perder a paz para todo sempre. A verdade não é um presente, é o preço que poucos suportam pagar. Existem jaulas que não se veem, e a mais forte delas é a própria mente. Mas encare a realidade mesmo que ela doa, porque só os que olham o abismo aprendem a não cair nele. Mas isso não é uma citação de Death Note, apesar de parecer. Isso é uma citação de Shakespeare. Eu não tirei isso das vozes da minha cabeça durante uma madrugada qualquer, e sim sobre fatos, relatos e estudos da atual psiquianálise. Pessoas que sabem exatamente onde estão localizadas as suas dores, de onde surgiu, quem causou, e às vezes tem até uma opinião geral de como resolver isso, mas levando em conta que opinião geral não é fato, não é cura, já que pessoas autoconscientes são as que mais tendem a resistir durante a terapia. Eu tenho uma pergunta para vocês. Tá valendo a pena se destruir apenas para se autoconhecer? Uns segundos atrás eu citei Shakespeare, mas hoje eu vou apresentar para vocês algumas das filosofias de Arthur Schopenhauer, também conhecido como o pai do negativismo, mas aí vai mais de você, se você achar. A vida está dividida em 3 tópicos, então vamos comigo. Nascer, crescer e morrer. Mas a partir do momento que você existe, você sente. Se um bebê tá chorando, ele tá sentindo vontade de chorar. Se você tá com seus amigos rindo, você tá sentindo vontade de rir, porque todo mundo tá sentindo alguma coisa. E tendo em mente que você tem metas, tem sonhos, tem planos, isso é algo feliz, é algo para comemorar. Porque é bom, todo mundo tem que ter um plano, um sonho. Mas sentir é uma consequência da vida. Você sabe os seus limites. Então, até que ponto o paradoxo da autoconsciência é algo bom, algo benéfico? Porque, simplificando, significa uma sequência de falta, desejo, conquista, vazio. Tudo se repete. Pensa assim, você precisa de algo. Aí você vai planejar como você vai conseguir. E aí você consegue. Mas e depois? Você conseguiu o que você queria. O que você faz? Vazio. Você sente o vazio até o seu cérebro conseguir formular um novo desejo. Schopenhauer acreditava que a mente humana é movida a desejo. Você já deve ter visto algum vídeo de algum coach falando sobre isso, sobre acordar enquanto os outros ainda estão dormindo, sobre a romantização da solidão, de ser único sem precisar da existência do outro, de viver exclusivamente entre conceito e ética. Mas a partir do momento que a cultura contemporânea levou a sociedade atual a romantizar isso, virou algo padrão, algo construído. Que as brechas atuem quase que só para poder analisarmos o nosso próprio movimento, ao invés de ir lá e executar ele. Eu não tô falando que é errado você se conhecer, porque você precisa se conhecer. Eu tô falando que o excesso do movimento da autoanálise faz com que tudo se paralise em momentos que a única necessidade é respirar. Vocês devem ter aquele amigo que ninguém nunca pergunta nada, mas ele tá sempre lá falando a opinião dele. E nesse caso, o amigo é Freud, porque Freud já tinha falado sobre isso no livro O Mal-Estar na Civilização, onde fala que o sujeito moderno, forçado a renunciar seus impulsos e negociar
constantemente com as normas, acaba preso num jogo de repressão e autoexames. Animais vivem e humanos pensam sobre viver. E se até Sherlock Holmes, uma das mentes mais inteligentes da literatura, pelo menos entre os detetives, né, tem um parceiro, que é o nosso querido Dr. John Watson, e ainda assim se conhece o mundo a ponto de desvendar, assim, diversos crimes, tem um parceiro, você deve estar bem localizado na fila do pão para poder falar que você pode viver 100% sozinho, sendo 100% independente da rotina comum da civilização humana. Mas agora eu vou parar de pesar um pouco o clima, porque eu também entendo do lado de quem busca se conhecer, até porque eu tô assim entre as brechinhas desse pessoal. Se até o Deus Buda buscou a paz através do autoconhecimento, quem que sou eu para dizer que viver ali nas raízes da mente é algo ruim? Eu só tô dizendo que é perigoso a partir do momento que você tem uma miopia na lente da vida e vê tudo como uma forma distorcida do que devia ser. Constantemente eu penso como a tecnologia tem efeito sobre a sociedade atual. Eu fico pensando assim, será que aquelas manhãs da minha infância que eu acordava para poder ver desenho e ver que tava passando Arte Ataque na televisão e encher o saco de todo mundo aqui de casa porque eu queria dar uma de artesã? Será que aquela disposição e criatividade era presente por eu querer ser artista e ser uma criança com criatividade igual todas as crianças? Ou isso tinha alguma influência da ausência de internet, de tecnologia? Eu não sei qual que é a faixa etária de idade de vocês, mas durante a minha infância a tecnologia era poder ver DVD e baixar música em pendrive, então aí vai de você também. Mas o que eu quero dizer é que rolar o feed e receber milhões de informações faz com que a ausência de desenvolvimento pessoal seja construída, mas também faz com que ideologias irreais sejam padronizadas. E a crítica de o que é necessário para exclusivamente você e o que é irrelevante se torna algo ausente. Limão, mas aí você tá contradizendo, falando que autoconhecimento é algo vago, que é algo ausente. Não foi isso que eu tava falando. Eu falei que a partir do momento que você se baseia em um coach para justificar a sua ausência ou a sua forma de ser ausente, você tá padronizando a sua ausência. Ausência de presença, de opinião e às vezes até de completo intelecto. Mas eu vou simplificar isso para vocês. Vamos usar de referência algo que se torna moda. Todo mundo sabe que moda é política, cultura e um conjunto de ideologias. Mas dando uma jogada geral, se alguém influente usa, automaticamente vai se popularizar e todo mundo vai querer usar. O termo performance, ou você ser alguém performático, veio em alta agora justamente para poder explicar isso. Sempre vai ter uma blogueira performática que vai acordar e vai tirar foto de um livro com uma xícara de café do lado e se achar a melhor pessoa do mundo. Isso causa comparação. Mas e depois que desliga as câmeras? Como que isso é? Porque não é algo visto socialmente, popularmente. É algo que ela tá vivendo e é algo normal. E eu não tô julgando o quão performática ela é ou o quão você é performático por pegar ideias prontas e levar como opinião própria, como se tivesse sido formulado por si mesmo. Limão, mas onde você tá querendo chegar com isso? Gente, é simples. Se a sua ausência nomeada de autoconhecimento segue um padrão, você quer se conhecer mais que todo mundo, não precisa de ninguém, nenhuma influência externa para isso, você tá apenas se isolando do mundo à toa. Porque afinal, acordar todos os dias sabendo o motivo de você estar triste não vai te fazer ficar feliz até você agir, em vez de só procrastinar e levar a si mesmo como filósofo só por saber o que tá pensando. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, que se vocês estiverem gostando, vocês tenham se inscrito no canal e deixado o like. E eu também vou estar pedindo para vocês comentarem
sobre que assunto vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Só que até agora eu falei os riscos: paralisia, o ciclo, a falta, o desejo, o vazio, a solidão romantizada e a performance. Mas se o autoconhecimento fosse só isso, ninguém escolheria seguir ele, a menos que você seja um masoquista. Mas aí já não é problema meu. E ainda assim as pessoas escolhem. Buda escolheu, Freud escolheu e passou a vida analisando isso. O próprio Schopenhauer escreveu. Mas por quê? Depois de tudo isso, eu vou te perguntar de novo. Vale a pena se destruir para se autoconhecer? A minha resposta é não, eu acho que não vale, mesmo eu sendo a favor de sentir todas as emoções possíveis. Mas eu acho que se autoconhecer pelo menos um pouco, até porque é necessário, talvez tenha um valor a ser considerável. Porque como disse Sócrates, uma vida não analisada, não examinada, não vale a pena. Mas ele não disse que examinar ela significa sofrer. Disse que é sobre prestar atenção. Buscar o autoconhecimento para tirar esse vazio não vai funcionar, porque o vazio continua. Mas ele deixa de ser um abismo sem nome e vira um lugar que você conhece. E lugares que você conhece, você aprende a atravessar. Buda não sentou debaixo daquela árvore, a qual é retratada na sua história, para sofrer. Sentou para acordar. E acordar não é felicidade, é lucidez. E lucidez, mesmo que quando dói, ainda é melhor do que tropeçar no escuro. Então se conheça, mas não é necessário se esquecer de viver para poder se conhecer, até porque é uma causa e consequência, é uma amizade ali entre termos e sentimentos. Porque até Sherlock Holmes, que era um homem que sabia tudo, escolheu ter um parceiro, por que você escolheria não ter? No começo do vídeo eu disse que o inferno está vazio e que todos os demônios estão aqui. Mas eu não falei isso pra poder te assustar. Eu falei porque o nosso maior inimigo às vezes pode ser a nossa própria mente. Mas a vida é longa e a gente tem tempo para poder aprender a reagir sobre ela, mesmo não tendo total controle. E desse jeito o inferno realmente pode estar vazio. Mas isso não significa que você precisa morar nele.